Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bom? De máscara, eu e Lorival, que aqui em Roraima, Boa Vista, nós estamos vivendo também um quadro muito difícil da pandemia, né? Um crescimento do número de casos, e aí temos que adotar essas condições. Eu ainda estou e vou continuar junto com vocês fazendo essas entrevistas presencialmente, caso nós tenhamos um aumento significativo de casos, eu vou retomar as entrevistas por meio de plataformas digitais. Hoje nós temos aqui uma grande liderança política do movimento socialista revolucionário brasileiro. Lorival, quando nós começamos nossa entrevista, uma pergunta ela é igual para todo mundo. Quem é Lorival Gomes? Lorival, primeiro de tudo, queria agradecer pelo espaço, né, Fábio? E dizer que a gente tem que continuar aí debatendo, levando a nossa mensagem, o debate para a nossa classe. Meu nome é Lorival, faço parte da diretoria do Sindicato da Construção Civil de Roraima, sou militante do PSTU, né? Mas eu sou de origem sertanejo, né? Sou da roça, meu pai é lavrador, a minha mãe também. Vive hoje no Maranhão, né? A minha origem é maranhense. Eu vim do Maranhão com 17 anos de idade para Roraima. E sou operário da construção civil hoje, né? E passei uma temporada em Belém. Voltei hoje agora novamente para Roraima. Depois de 15 anos que eu estava aqui, eu fui para Belém, no estado do Pará, e voltei para cá. Eu acho que eu me considero um brasileiro. Eu não gosto muito dessas fronteiras, não. Eu acredito que a nossa classe tinha que ter espaço em todos os lugares, e essas barreiras que a burguesia nos impõe, a gente tem que deixar para eles, e eu me classifico assim, um brasileiro. Como falou João Gilberto, Belchior, um latino-americano. Isso. Tu falaste em Belém, né? Você recentemente recebeu, não foi para passear, nem por desejo pessoal, lógico que tomou uma decisão pessoal junto com a tua família, mas tu foste a Belém construir um trabalho de militância. Como é que foi essa experiência? Comparando aqui Boa Vista, o trabalho desenvolvido aqui, como é que foi chegar lá para desenvolver esses trabalhos militantes? Foi muito bom. O início é muito difícil, né? A mudança geralmente nos traz adaptação, né? Apesar da cidade do Pará ser uma cidade conhecida mundialmente, mas eu não tinha muito conhecimento com a cidade de Belém. Para mim foi um prazer demais estar no Pará, um aprendizado tamanho. O povo paraense é um povo acolhedor, como o povo brasileiro é, né? A gente viu, e a gente não pode deixar que essas amarras, essas coisas aconteçam, o que aconteceu aqui com a questão da migração, né? Que começaram a dizer que o Brasil só tinha o logo de povo acolhedor e que não era nada acolhedor. Mas eu quero aqui afirmar que o povo brasileiro é um povo acolhedor e que foi muito bem recebido no Pará, né? Apesar de ser brasileiro, não tem nada a ver com a questão da migração, a minha ida para o Pará, mas o povo brasileiro é um povo acolhedor. O povo paraense é um povo lutador, um povo aguerrido, né? Uma cidade que tem apenas 0,98% do saneamento básico, isso é muito ruim. É um povo que luta, né? É um povo cabano, né? Que está ali na luta. Uhum. E falando de cabanagem, o nosso povo é lutador, né? Infelizmente nós temos um período onde as pessoas começam a dizer que o povo brasileiro não luta.
O povo brasileiro já lutou muito, a cabanagem ficou para a história, né? E mostra para nós que o povo brasileiro é um povo que luta. Aqui em Boa Vista, o povo também é lutador, agora a gente tem que nos libertar dessas casas legislativas, desse palácio do governo que tem aí, o povo tem que partir para a luta, porque aqui neguinho para comer tem que correr todo dia, né? Nós temos que trabalhar todo dia, nós temos que correr todo dia. Então aqui nós temos que levar a mensagem para o povo roraimense, é que nós temos que lutar pelos nossos direitos, esquecer essa burguesia que está aí, que essa burguesia é preguiçosa. Concordo, Lorival. Eu quero te escutar uma coisa. Você falou que é do PSTU, você é um quadro socialista do nosso país, né? Como é que você avalia essa perspectiva revolucionária na atualidade? Nós estamos hoje, a gente vive uma polarização muito grande, né, entre a esquerda e a direita, entre o socialismo e o capitalismo, né, onde as pessoas confundem muito o que é socialismo, o que é comunismo, né, e as pessoas também têm que compreender que o único modo de organização social nunca foi só o capitalismo, já teve outros modos de organização social. E o socialismo é um modo de organização social que ainda o mundo, o povo ainda não experimentou, né? A gente teve ali o processo da Rússia, que foi um processo que eu chamo mais um processo operário do que um processo de socialismo, né? Um Estado operário onde teve um avanço muito grande quando os russos se livraram, né, da monarquia e levaram a construir ali uma sociedade mais justa e mais humanitária para o povo. Eu vejo sim que nós hoje estamos vivendo uma polarização muito grande e cabe a nós discutir com o povo, principalmente nós aqui muito próximo da Venezuela, que o governo se intitula socialista e a Venezuela não tem nada de socialista, né? Então, na minha opinião, a gente tem que levar essa mensagem para o povo trabalhador, porque o povo trabalhador ainda precisa descobrir e entender o que significa isso. Mas acredito que nós estamos num momento de discussão muito grande. Isso é bom, né? Apesar da polarização... Você acha que essa polarização, esse crescimento da direita, né, da direita, desse neoliberalismo, dessa estrutura neoliberal que ataca o Estado social-democrata que surge depois da Segunda Guerra Mundial, fortalece o diálogo com a classe trabalhadora na construção do socialismo? Pode até não ser que seja um fortalecimento, mas assim, abre espaço. E esse espaço ele é importante para que nós possamos discutir, né? Eu lembro que, Fábio, o Muro de Berlim caiu em 80, na década de 80, 90, não foi? Foi 89. Então, naquela época, eu ainda criança, jovem, mas eu lembro que na era 2000, até 2008, por aí, 2010, a gente não falava de política. A classe trabalhadora não discutia política na obra. Os trabalhadores da construção civil, principalmente aqui em Roraima, não discutiam política na obra, não recebiam nenhum tipo de material que falasse de política, né? E hoje nós recebemos, tanto com a perspectiva neoliberal, porque a gente recebe pelas mídias sociais, que está muito forte, mas a gente também recebe através dos movimentos dos sindicatos. E das estruturas revolucionárias. Das estruturas revolucionárias, onde a gente recebe também um material que mostra que existe outra perspectiva de organização social. Então, assim, não é uma perspectiva tão muito boa, mas é uma perspectiva de discussão. Eu acredito que nós temos que agarrar com isso para a gente poder discutir com a nossa classe o que significa uma organização social diferente do capitalismo, né? Que é o socialismo. Lorival, tu trazes aí nesse início da nossa conversa uma questão que ela é bem centrada. A gente percebe a necessidade do diálogo com o trabalhador e das organizações representativas desses trabalhadores. Depois da ditadura, né, quando a sociedade brasileira, né, deu um basta à ditadura militar,
nós tivemos um fortalecimento muito grande dessas estruturas representativas, seja das associações, sejam dos sindicatos, né? Surgem as centrais sindicais, nós temos um fortalecimento muito grande. Hoje, 35 anos depois, né, do fim, a gente pode considerar um fim, entre aspas, né, desse papel dos militares no poder político brasileiro, porque não sei se você sabe, mas aqui em Roraima, por exemplo, a ABIN foi deixada de funcionar só em 1989, sim, porque como nos territórios permaneceu o papel dos militares. Mas hoje nós sofremos, né, uma situação de arrefecimento, ou seja, diminuição dessa força representativa dessas entidades, principalmente dos sindicatos. Como é que você avalia essa situação, né? Onde é que está esse problema que, ao invés de crescer esse poder dos sindicatos, nós chegamos a uma situação, inclusive, de desfiliação de massa das pessoas? Fábio, é o seguinte, eu não acompanhei a luta dos trabalhadores na década de 80. Se eu quis saber disso, se eu quis saber o que aconteceu, as lutas na década de 80, na época da ditadura, para derrubar a ditadura, eu tive que estudar, né? Eu tive que ler, tive que buscar a leitura para poder compreender. Então, assim, como eu não participei, e eu só conheço através dos livros, né, da nossa história, através da nossa história, então, assim, o que eu pude ver lá é que naquele momento existiam umas organizações da classe trabalhadora que enfrentavam, né, essa ditadura, digamos assim, para poder derrubar ela. Mas junto-se com isso, subiu-se uma ideia de poder, né, que se nós chegássemos ao governo, poderíamos resolver as coisas, né? E até meados de 2000, a classe trabalhadora lutava muito. Com o governo de conciliação de classe chegando ao poder, né, bangariou aí muito dessas organizações para dar uma acalmada na classe trabalhadora, mesmo não dando muito direito, né? Não vamos dizer, deram muito direito para nós, e para poder, né, conseguir aí levar uma boa parte desses militantes a acreditar que iriam mudar o país, né? Então, assim, chegou com muita promessa que ia fazer reforma agrária, ia dar mais direito à classe trabalhadora, e acabou que o governo de conciliação de classe, na minha opinião, fez um desserviço nesse sentido para as organizações da classe trabalhadora desorganizar. Vamos pegar aqui o bastião desse partido que chegou ao poder, né, que é ali o ABC Paulista, né? Então, assim, a gente vê hoje as empresas que estavam trabalhando ali estão deixando o país, e os sindicatos tentando fazer acordo com as empresas. Eu acredito que o caminho é outro, o caminho é de enfrentamento mesmo com a burguesia, porque a burguesia não alisa a costa de peão, não. A costa da nossa classe, ela é delapidada tudo isso. Então, assim, na minha opinião, o governo de conciliação de classe ajudou muito para que as pessoas não entendessem que não há necessidade de lutar, e os sindicatos em si, e acaba que as pessoas que faziam parte que eram filiados aos sindicatos naquela época e viram aí uma grande pelegada subir nas direções sindicais, e começou as pessoas ver e também essa falação de que sindicato não serve para nada, né, que a direita tem também levando, dizendo, sindicato não serve para nada, sindicato só serve para atrapalhar o negócio do trabalhador, só quer dinheiro do trabalhador. Então isso também atrapalha bastante, e acaba que os trabalhadores, sem conhecer o contexto histórico, acabam se enraizando nessa onda aí. Lorival, você acredita que nesse processo que tu tocou nessa questão da saída das fábricas, você acredita que a classe trabalhadora deveria estar levantando a bandeira de ocupação dessas fábricas, a tomada desses meios de produção para garantir a continuidade do emprego? E tenho certeza disso. A classe trabalhadora tem que ocupar essas fábricas, para que essas fábricas, que os donos quiserem ir embora, eles podem ir, mas que as máquinas fiquem, que os trabalhadores organizam isso e organizam a produção, porque a classe trabalhadora tem capacidade de organizar a produção. Então, assim, a gente viu o que aconteceu na Renault,
no final do ano passado, enquanto os trabalhadores ocuparam e não deixaram a empresa embora, né? Se os donos bem quis, tiveram que acatar ali os desejos dos trabalhadores. Então, assim, para nós, acreditamos que os trabalhadores têm que ocupar mesmo essas fábricas, essas empresas que estão indo embora. E se o governo federal fosse um governo que ligasse para a classe trabalhadora, ele estava estatizando essas empresas que estão indo embora e sem dar nenhum direito a elas, sem dar nenhum... E ainda garantindo crédito pelo BNDES para ter crédito rotativo. Lorival, nós estamos no estado, Roraima, onde o último levantamento, né, estatístico feito pela Datafolha apresenta que 66% da população de Roraima apoia, das pessoas que moram aqui, apoiam o governo de extrema direita do senhor Jair Bolsonaro, do genocida Jair Bolsonaro. O enfrentamento desse apoio, ele tem que ser feito no campo das ideias. Nós temos que discutir no campo das ideias, principalmente demonstrando esse projeto privatista do governo Bolsonaro. Você acredita que a população, que esse apoio que a população dá, ela tem conhecimento do programa econômico que esse governo tem? Você acredita que ela conhece o plano de governo do Bolsonaro ou esse apoio é um apoio voluntarista mesmo? A classe trabalhadora, Fábio, pouco conhece de todas as medidas que os governos em si fazem, né? Mas essa do governo Bolsonaro, os trabalhadores não conhecem, né? Essa tua pergunta, ela tem várias respostas. A gente pode fazer uma análise aqui de 40 minutos só sobre essa pergunta. Mas veja bem, se a gente for perguntar hoje para a classe trabalhadora, qualquer trabalhador da rua, se os trabalhadores têm acordo que o Correio seja privatizado, todo mundo vai dizer que sim. Sabe por quê? Porque sucatearam os Correios por anos. Por anos e anos. Então, assim, sucatearam ele e o governo federal agora de Bolsonaro sucateia mais ainda, que é justamente para poder, para o povo entender de que isso não serve mais. Se a gente vai no posto de saúde, a gente vai hoje marcar a consulta para ser consultado amanhã. E olha se tiver vaga. Então, assim, os trabalhadores estão cansados disso. Mas eles não entendem que se privatizar isso vai ser muito pior. Porque o cara vai pagar desde o atendimento ao médico, a seringa, o atendimento à enfermeira, ao paradrapo, tudo. Mas os trabalhadores não entendem que eles vão pagar. Eles acham que se privatizar vai melhorar, mas o trabalhador não vai tirar do bolso de onde não tem. O trabalhador que ganha R$ 1.100, que é o salário mínimo hoje. Você acha que o trabalhador vai ser atendido? Quem tem carteira assinada, né? Porque a grande maioria da nossa classe trabalhadora aqui nem carteira assinada tem. Sem falar nos 14 milhões de desempregados que nós temos, né? Então, assim, eu acredito que os trabalhadores não conhecem. Infelizmente, o nosso estado de Roraima, o povo abraçou o bolsonarismo. Eu acredito que não é as ideias, porque o Bolsonaro não tem ideia para a nossa classe, né? Ele só tem ideia de retirar direitos. Reforma da Previdência foi o primeiro lapada que ele deu nas nossas costas. Aonde que o pedreiro vai trabalhar 40 anos de contribuição na carteira? Não vai. Então, assim, Fábio, eu acredito que as pessoas nós estamos vivendo, nesse momento, uma mudança também na conjuntura. Por quê? Porque mesmo o Bolsonaro tendo esse apoio aqui no estado de Roraima, que é um estado pífio em relação aos outros estados, em relação às eleições, a gente percebe que o Bolsonaro perdeu agora popularidade com as últimas pesquisas que teve no país inteiro, né? E aqui a gente vê, ainda no campo nacional, ele tem 53% do apoio para não o impeachment, mas uma boa parte da burguesia também já defende o impeachment do Bolsonaro pelas maluquices que ele defende, como 121 mil mortes dos trabalhadores, do povo, e o Bolsonaro fazendo brincadeira na internet, dizendo que era uma gripezinha, enquanto a nossa classe estava morrendo. Dizendo que não era coveiro, né?
que não era coveiro, né? Que a culpa não é dele, que ele não tinha dinheiro para fazer nada, que o Brasil estava quebrado. Descobrimos que ele gastou 1 bilhão e 800 milhões, né? Sem ser na pandemia, né? Aonde o Ministério da Defesa foi o que gastou mais, sendo que o Ministério da Saúde era que tinha que ter gastado mais agora nesse período. Então tudo isso, eu acredito que a população não sabe disso. Mas mesmo esse apoio dele, com 53% das pessoas que não defendem o impeachment do Bolsonaro, mas uma boa parte, 40% da população defende, não dá um apoio massivo. Ou seja, o governo começa a aparecer para o povo como um governo que não tem política para atender às nossas necessidades. E essa queda na popularidade do Bolsonaro a gente tem que aproveitar. Aproveitar e levar e mostrar para a classe trabalhadora quais são os problemas que esse governo tem, né? De privatização, privatizar a Petrobras, né? Dizendo que se privatizar vai ter concorrência e vai diminuir, né? Privatizar os Correios, privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, tudo é uma política que eles têm de privatizar, ou seja, e além do ensino público, né? Eles querem privatizar, além também de privatizar aí a saúde. Então nós temos que ter muito cuidado em levar a nossa mensagem para a classe trabalhadora e pedir para os trabalhadores terem paciência conosco para nos ouvir, da mesma forma que tem paciência para ouvir a direita, né? Porque o cara vai lá, só porque é presidente, ou deputado federal, ou senador, vai lá e enfia caraminhola na cabeça do trabalhador, né? Sem ter nenhum tipo de coisa. Gente, outra coisa. Hoje nós temos a internet, que a gente pode pesquisar e poder ver quais são os melhores caminhos que o governo está fazendo. Apesar de que o governo faz um estardalhaço todo, né? Derruba as informações, né? E deixa os trabalhadores sem essa perspectiva de pelo menos fazer uma pesquisa, né? Então assim, mas vamos ter cuidado, porque o governo não tem política para a nossa classe. Lorival, você traz essa questão da queda, né, da aceitação do Bolsonaro, né, de que nós temos que aproveitar. Eu quero que tu possa apresentar um pouco, um olhar sobre essa situação política que a gente passa no Brasil. Com o bolsonarismo aí apresentado, né, um neoliberalismo desestruturando todo o Estado que a gente tem, privatizando as nossas políticas, uma emenda constitucional 95 que espreme os recursos das despesas primárias e libera dinheiro para especulação financeira. Como é possível, né? Como é que você vê, né? Como é que o PSTU vê essa situação política, né, da atualidade brasileira, partindo do princípio de que boa parte dos partidos de centro-esquerda, né, que defendem a social-democracia, ainda mantém a única perspectiva de construção política pelo campo da conciliação de classes? Não, o PSTU não defende nenhum tipo de conciliação de classe. Nós defendemos uma revolução socialista e organizada pela classe trabalhadora, né? As ideias que trazem a nossa perspectiva de conciliação de classe, para nós, elas são errôneas e maléficas, porque a gente já viu, tanto no Brasil, como na Grécia, como na própria Venezuela, né, como na Espanha, né? Então assim, a gente já viu onde que esses partidos que chegam com as ideias de conciliação de classe devem. Então assim, para nós, o PSTU, nós defendemos que a classe trabalhadora seja organizada por baixo, e somente por baixo, e assim nós podemos derrubar o de cima, né? E acreditamos que tem espaço para isso, né? É uma polarização muito grande, como eu falei, mas a gente tem necessidade de se organizar por baixo, e somente a classe trabalhadora organizada com uma perspectiva revolucionária que nós vamos mudar o rumo da nossa classe. Enquanto a gente estiver conciliando, a gente não vai avançar. A gente vai avança, dá 2 passos e recolhe 3. Dá 2 passos e recolhe 3. Então assim,
para nós acreditamos que só uma organização, não só o PSTU faz a revolução, mas numa perspectiva revolucionária. Nessa tua resposta eu quero que a gente possa avaliar um outro quadro que hoje a gente vê, pelo menos eu percebo no Brasil, e eu busco falar um pouco sobre isso. Nós temos um fortalecimento de um conservadorismo cristão no Brasil. Lógico que isso não é a maioria da sociedade, o Brasil é um país cristão, né? Mas não é essa maioria desses brasileiros, eles não são conservadores cristãos. Mas nós temos um grupo, né? E é um grupo com grande poder econômico. Você vê, por exemplo, o dono da Havan. O dono da Havan ele tem um fundamentalismo religioso que sustentam as posições políticas dele e que ele utiliza desse fundamento religioso e do dinheiro que ele tem, que é muito, para fazer política. Você acredita que nessa construção revolucionária, nessa construção da luta contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, é possível nós avançarmos sem estabelecer diálogos de proximidade com esses setores cristãos que não apoiam esse projeto, que está no poder no Brasil? Sim, eu acredito que tem espaço para a gente poder dialogar com o povo evangélico, né? Primeiro que o povo evangélico sofre das mesmas mazelas que a gente sofre, né? E aqui a gente não vai entrar aqui no mérito da fé. A fé, cada um que tenha a sua fé. Então, a fé é uma coisa, né? E sofrimento é outro, né? E o que a gente está vendo nesse momento de pandemia, com descaso na pandemia, é que também o povo evangélico também tá caindo, e a gente tem que se organizar. Entendeu? Inclusive, acredito que a gente tem que buscar um diálogo numa perspectiva revolucionária para que a gente mude esse quadro. Porque o povo evangélico não é um povo também escroto, não. E é trabalhador, né? E é trabalhador. É explorado então, também. Assim, o dono da Havan, o Bolsonaro, esses caras que se apegam aí na religião para tentar ganhar as pessoas, né? Essa questão de dizer que é pela família. Pô, quem é contra a família, cara? Ninguém aqui é contra a família, né? Agora, a gente também quer que as pessoas que tenham direitos que eles sejam dados para as pessoas. Tipo, o homossexual poder adotar um filho. Pô, normal, né? Então, a gente também vê essa perspectiva de que, trazendo para o campo das ideias e mostrar que a fé é uma coisa, inclusive agora, uma boa parte, um grande grupo evangélico entrou com o impeachment do Bolsonaro, com o pedido do impeachment. Entendeu? Então eles estão vendo que o povo não está, que o povo está sofrendo, né? Então isso é normal. Então, assim, o que nós defendemos da mesma forma que as pessoas evangélicas reivindicam ter o direito à fé, e é normal e é bom que tenha, a gente também reivindica que as pessoas que tenham o direito sejam dados esse direito à vida, a esse direito de ser feliz. Eu acredito que o povo evangélico é um povo que defende a felicidade, querem ser felizes, não só no céu, aqui na terra também. Não dá pra gente viver nesse mar de coisas ruins aqui na terra, apenas esperando pelo milagre, pelo dia da justiça aí divina. Acredito que a gente tem que dialogar, entender que nós todos estamos precisando aí de uma sociedade melhor. E essa sociedade melhor, ela não vem pela mão do capitalismo, né? Ela só vem pela mão numa outra forma de organização social, porque essa forma de organização social a gente vista. E quando a gente vê Manaus, onde os trabalhadores, o povo de Manaus não tem um respirador, cara. Então, assim, eu te pergunto, que organização social é essa que não dá direito de você respirar? Não te dá direito de respirar. Que organização social é essa? Ela serve realmente para nós? Ela não serve. Então, nós precisamos mudar ela. De uma forma
radical, porque sem ser por uma forma radical, porque o Brasil hoje ele está de cabeça para baixo. Enquanto o governo gasta 15 milhões com leite condensado para dar para soldado, eu servi o exército 3 anos, nunca comi um docinho. Era um sonho comer um docinho no exército, nunca comi, cara. Então assim, é incrível isso, né? E aqui eu compreendo, viu, Fábio, que as Forças Armadas sejam submissas. Mas assim, pelos soldados eu sinto muito que os soldados também sejam usados para cobrir os gastos desse governo, né? Então, enquanto isso, o povo de Manaus, o povo no Nordeste paraense está passando por um caos, um colapso na saúde, né? Então assim, a gente vê que organização é essa, o capitalismo, que nos tira o direito de viver para comprar doce, para comprar chiclete, para comprar pizza. Então assim, que organização social nós queremos? Uma que nos dê direito à vida ou uma que dê direito a supérfluo e para alguns, né, para uma pequena minoria e não para uma grande maioria da classe trabalhadora? Eu fiz recentemente um cálculo, Lorival. 2 milhões, o governo gastou 2,2 milhões de reais comprando chiclete. Isso daria para 360 pessoas receberem pelo período de 12 meses o auxílio emergencial de 600 reais. Você tem uma noção do que é, no momento em que as pessoas estão sem emprego, né? A pandemia está aumentando cada vez mais o fosso social que existe dentro desse país, porque nós já somos um país de miseráveis, que não tem espaço para a classe trabalhadora ter, no mínimo, o direito ao seu sustento. Você fala dos 14 milhões de desempregados, são quase 25 milhões de pessoas já desalentadas no Brasil, que sobrevivem aí de fazer um bico aqui, outro acolá. Mas eu quero entrar numa seara que eu sei que o PSTU não é muito adepto, mas debate, que é a questão das eleições burguesas, né? Das eleições que a gente vive aí a cada 2 anos, né? Não é a cada 2 anos nós temos eleições. Nós tivemos uma experiência aqui em Roraima, em 2018, muito positiva, né? Eleitoralmente, dentro dessa perspectiva das eleições burguesas. Nós tivemos 2 candidaturas de Senado que foram muito bem votadas. Tivemos uma candidatura ao governo do estado que foi também bem votada. Mas essa experiência, ela, posterior à eleição, ela se dissipa. Ela não consegue, ela apresenta um programa para a sociedade, lógico que dentro desses marcos burgueses, mas um programa, mesmo dentro dos marcos burgueses, é revolucionário, porque faz o enfrentamento das contradições que existem dentro desse Estado, e que não é dado continuidade posteriormente. Qual a dificuldade que a esquerda roraimense enfrenta em poder discutir uma ação mais perene nesse campo do enfrentamento da política, do enfrentamento das ideias? Cara, aqui em Roraima a gente já tem uma experiência, não sei se tu sabe, um pouco mais antiga, não é nem maior. Eu acho que a experiência de 2018 foi a maior, mas a experiência de participação nas eleições, ela já é mais antiga, né? O PSTU, apesar de nós não defender que as eleições burguesas vão resolver o problema da classe trabalhadora, mas não participa todo ano. Todas as eleições nós participamos. E nós participamos para quê? Para que a gente leve o nosso programa e as nossas ideias para a classe trabalhadora. Aqui em Boa Vista, a gente ficou numa situação de que não tinha pessoas para tocar um processo das eleições também, né? Acredito eu que se tivesse mais gente aqui, a gente não tinha, sabe? Você fala agora dessa última. Dessa última. Então nós ficamos nessa situação. Mas assim, não deixamos de participar, não defendemos o processo eleitoral burguês, né? Não por ele ser apenas um processo eleitoral burguês, porque ele, na nossa opinião, ele é antidemocrático,
né? Onde os partidos que têm maiores deputados na Câmara, a quantidade de deputados na Câmara recebe uma quantidade de dinheiro muito maior, e os partidos que não têm recebem uma quantidade menor, e agora depois já não vai receber mais nada, né? Então, nós achamos que ela é antidemocrática, também porque não tem direito no processo, no horário político, né? De passar na TV e tal. Então, assim, nós acreditamos que as eleições, ela é uma democracia, entre aspas, e numa aspa bem grande, certo? Ela é uma democracia que ela se coloca como uma democracia, mas na verdade não é uma democracia. Mas nós sempre participamos das eleições, mesmo não tendo essa perspectiva de mudança para a nossa classe. Mas nós sempre participamos. Mas me diz uma coisa, por que a gente não consegue, nos partidos de esquerda, dar uma perenidade nesse momento? Porque o momento das eleições, nós conseguimos dialogar com um número grande de pessoas. Passa as eleições, os partidos eles não continuam estabelecendo esse diálogo, né? E aí retomam 2 anos depois. O que falta hoje nessa esquerda roraimense? Está faltando diálogo? O que na tua perspectiva falta? Eu acho que em Roraima a gente é pouco, né, Fábio? A gente é pouca gente, né? Tem isso também, a gente... Tanto é pouco no PSOL, quanto é pouco no PSTU, quanto é pouco no PCB, PCdoB, então assim, a gente é pouco. Então assim... Não, PCdoB não... PCdoB é aliado do PSL aqui. Pois é, né? Tá na Câmara ali, não vale... Então assim, eu não vi tua análise política ontem sobre isso, não vou assistir, mas acredito que tu tem uma perspectiva de que vão agora juntar Estado e Assembleia aí para torrar com o restinho que sobrou do Estado. Vão aprovar a reforma previdenciária, vão aprovar a reforma administrativa que o Denário, e vão aprovar a privatização da CAE. Que é o objetivo do Denário. Ele já disse em fevereiro de 2019 que antes de deixar o governo ele privatizava a CAE. Pois é, quando eu vi ontem que ganhou lá a presidência da casa, eu digo, o primeiro pensamento que eu tive, cara, o Estado foi pro ralo. Foi. Né? Então é isso. Mas assim, primeiro de tudo é isso, né, Fábio? A gente é pouco aqui em Roraima, né? Tanto nas 3 correntes aí, mas a gente sabe que também falta um pouco mais de... E aí tu tem razão, esse negócio da gente deixar só de 2 em 2 anos, discutir com a classe trabalhadora, levar... O PSTU tem uma ideia de que nós fazemos todo ano. Inclusive, nós discutimos com os trabalhadores da construção civil os anos inteiros, os problemas inteiros do governo, tanto do governo de agora como dos governos anteriores. Mas eu acho que para a gente poder fazer um trabalho junto aí de discussão com a classe trabalhadora, eu acho que é benéfico, e a gente defende isso, né? Eu acho que tem espaço para nós discutir isso, né? O processo eleitoral ele é um pouco mais delicado para nós, mas assim, discutir com a classe trabalhadora, levar o programa, levar as ideias para os trabalhadores, a gente tem disposição e queremos organizar os trabalhadores. Nós organizamos os trabalhadores em sindicatos, organizamos os trabalhadores em movimentos populares, junto com a nossa central sindical aí, que o sindicato é afiliado, então a gente leva aí a discussão com os trabalhadores. Nós queremos fazer um trabalho de levar a ideia para que essa trabalhadora, uma perspectiva de mudança de verdade, né? Uma perspectiva, não uma perspectiva apenas para o campo eleitoral. A nível nacional, isso é um pouco mais problemático. Entendeu? Por quê? Porque nós não queremos jogar para 2022, e aí tu tem razão. Nós não queremos apenas jogar para 2022, porque 2022 está longe. O governo está ferrando a gente. Acabou de colocar que o governo estadual vai meter a reforma previdenciária na casa dos trabalhadores aqui. Vai. Então, assim, vai privatizar a CAE. Então, assim, a gente tem que se organizar para que a gente possa lutar junto, né? Agora, a gente tem que chamar os outros movimentos sindicais, movimentos sociais e as centrais para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Porque a gente sabe,
que a energia em Roraima sempre foi muito ruim, né? Em relação, mesmo quando era do Estado, mas tinha aquele espaço ali com a Venezuela, foi o momento que deu uma melhorada com a energia que veio de lá e depois começou tudo de novo. Agora, se a gente for pegar a energia do Pará, né, onde era uma empresa estatal e o governo privatizou ela por uma quantidade mísera, né? Lá foi 50 mil reais também, não? Lá, as informações que tem foi um real. Quem quiser pesquisar, pode. Então, assim, a Celpa no Pará foi vendida a R$1. Então, assim, já pensou? Então, que modelo de... Não, e é uma burguesia que ela escracha mesmo a classe trabalhadora, né? Então é isso. Então assim, o que nós precisamos é nos organizar, porque se a gente for pegar as privatizações que já saíram por aí, né, não vai ser bom para os trabalhadores. E a gente tem que parar de defender coisa de milionário, né, porque estraçalhou os trabalhadores, arrancou o couro e nós estamos defendendo o cara por quê? Né, sendo que o cara vem aqui, vai dar uma água péssima, a água não vai melhorar. Não vai pensar que no Pérola vai chegar água forte porque privatizou, que não vai. A perspectiva de privatização não é uma perspectiva de melhor social para o trabalhador, é uma perspectiva de lucro. Né? Então não adianta a gente achar que vai não. Então assim, aqui a gente clama aí os trabalhadores do povo roraimense que se organize nos bairros, na sua rua e lute contra a privatização da CAE, né? Porque vai ser um desastre. A água é vida, né? Energia você ainda fica sem, você salga a carne, se tiver dinheiro, porque para comprar carne tá difícil também. Tá difícil. Mas você ainda salga, você ainda consegue manter as coisas ali sem energia. Dorme, ata rede debaixo do pé da mangueira, no quintal de casa, dá para dormir, apesar dos carapanã, mas sem água não dá, né? Não dá não. Sem água não dá, e as experiências de privatização de água que nós tivemos aqui na nossa América Latina foram todas desastrosas para a classe trabalhadora. Todas, porque a água, e o pior é que Bolsonaro, ele não quer só privatizar as companhias de água pública que existem, não, né? Que foi o projeto de lei que foi aprovado, onde aqui em Roraima, todos os parlamentares, com exceção de um senador e de uma deputada federal, que não votaram favorável, mas todos os outros votaram favorável à mudança do marco regulatório do saneamento que impõe a privatização desses sistemas aos estados. Para nós concluirmos, eu sei que, como tu falaste, 2022 é apenas uma etapa da luta política, mas ela vai ser uma etapa do acirramento da disputa política entre a classe trabalhadora, os representantes da classe trabalhadora e os representantes do bolsonarismo neoliberal. Como é que você avalia esse momento, o que vai ser essas eleições? Você acredita que vai ser uma eleição com muitos conflitos? Né? Se essa disputa ela vai extravasar para o campo dos conflitos efetivos, né, de contenda em defesa de seus projetos. E eu queria te escutar um pouco, Lorival, sobre essa perspectiva de que algumas forças, inclusive do movimento sindical e do movimento social nacional, apresentam de que há uma necessidade de um recuo tático para poder derrotar o bolsonarismo. Você acredita que este é o caminho ou nós temos que derrotar o bolsonarismo com um programa revolucionário? Eu acredito sim. Primeiro, na minha opinião, vai ser uma eleição de muitas polarização. Vai ter muita polarização, muita fake news, muita mentira, né? Se vai ser violento ou não sei, mas assim, o bolsonarismo para nós ele só se constitui na violência, né? Se constitui na violência. Então assim, eu acho que a gente não deve partir para o campo das eleições achando que não, vamos lá no voto e tal. Então assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também, né? Não vamos sair aí também acreditando que não vai ter conflito,
né? O bolsonarismo é isso, né? Eu acredito que nos estados talvez seja um pouco mais brando, mas a nível nacional vai ter muita polarização e muito desgaste entre as pessoas, porque é como eu falei, né? Vai ter aí bastante empurra da parte do bolsonarismo. Em relação aos movimentos sociais, a organização da classe trabalhadora que dizem, que defendem essa ideia de que a gente tem que desgastar o bolsonarismo, mas nós não devemos partir para a derrubada dele, esperar 2022 para as eleições, na nossa opinião está errado. Nós queremos derrubar o Bolsonaro agora, não só o Bolsonaro, mas o Mourão também. Porque o Mourão não representa a classe trabalhadora. O Mourão é tão perverso quanto o Bolsonaro. E o Dória é muito pior. Então assim, o Dória está aí surfando na questão da vacina, né? Mas a gente não deve, a classe trabalhadora não deve confiar no Bolsonaro, nem no Dória e muito menos no Mourão, né? E nem em outros aí como o Sérgio Moro, Luciano Huck, que vão aí trazer uma perspectiva de que vão ser solidários com a classe trabalhadora. Nós não acreditamos nisso. Então, para nós temos que fazer esse enfrentamento ao bolsonarismo agora. Aproveitar esse momento, onde a classe trabalhadora está passando fome, não está conseguindo comprar 1 quilo de carne. Então, é a hora da gente se enfrentar. Um dia eu estava negociando com a patronal aqui, e o cara disse assim, não vou dizer o nome aqui não, para não... o cara disse assim, eu não compro mais filé, porque quando eu chego na obra, quando eu chego no açougue, o peão já comeu, já comprou, né? Filé. Eu quero perguntar dele, quando nós tiver outra reunião, eu quero perguntar dele se ele está feliz com os trabalhadores estar comprando menos do que chambari comigo. Se ele se sente feliz com isso, né? Porque o chambarizinho é bom, né? Mas é uma carne mais barata, né? Eles não querem comer. Eles comem chambari, mas eles negam que não comem. Mas aí, nesse momento, onde o preço está lá em cima, eu fui comprar um frango essa semana, que era R$35 o frango. E é um absurdo isso. Onde o trabalhador que paga aluguel, paga a conta de luz altíssima, paga a conta de água, sobrou o que para comer? Então, e pior ainda, nesse momento de pandemia, onde os ricos ficaram mais ricos ainda, né? Pesquisas aí mostram que os bilionários americanos triplicaram a sua fortuna. Aqui no Brasil, eles aumentaram 34% a mais. Enquanto a classe trabalhadora perdeu o auxílio emergencial, não tem o que comer agora, e nós temos que partir para a luta. Organizar os trabalhadores na favela, na periferia, né? Para que a gente possa se organizar. E só o povo mesmo para mudar isso, cara. Não vamos esperar aí pelos os ocupantes das casas legislativas que não vai mudar. Nós temos que partir para o embate agora. Bom, Lorival, eu quero agradecer a tua participação. Antes de passar para tuas considerações finais, eu quero mandar um recado para o incompetente que está sentado no Palácio do Planalto. No último sábado, tu falastes que tu não tinha responsabilidade em levar oxigênio para nossos brasileiros e brasileiras que estão morrendo em Manaus. Seja na capital, seja nas cidades do interior do Amazonas. Você tem responsabilidade sim, seu genocida. E nós, brasileiros, vamos te tirar dessa cadeira. Lorival, fica à vontade para tuas considerações finais. Bom, Fábio, eu queria aqui mais uma vez agradecer o espaço, né, para a gente poder bater esse papo. Eu acredito que nós devíamos nos organizar para bater, fazer uma análise de conjuntura mensal, quinzenal, para que a gente possa fazer, não só eu e você e mais outro, mas que a gente junte uma turma para a gente fazer um debate sobre a conjuntura que está aí, entendeu? E dessa forma a gente possa organizar os trabalhadores. Sem a organização dos trabalhadores, nós vamos pairar sobre passar aí mais 2 anos com esse genocida. Se ele perder as eleições, vai vir outro que não vai resolver nossos problemas. Então nós temos que organizar a classe trabalhadora. Nós não temos nenhum tipo de ilusão nas eleições. Nós só acreditamos na luta de classe direta, no corpo a corpo.
Valeu. A você, terça-feira da próxima semana, nos encontramos com mais um bate-papo, falando de política, falando de Roraima. Um abraço!